Você tem ignorado assim mesmo? Deixado de lado o teu propósito e as tuas emoções? Aquilo que você realmente queria fazer na tua vida? Você tem ignorado isso? Pois bem, eu vivi um despertar espiritual no início de 2020. Naquele momento em que o mundo passou por uma situação bem delicada, você sabe muito bem qual é. Aquilo ali trouxe um despertar espiritual na minha vida. Eu ouvi uma mensagem de um livro de Sêneca que dizia que um homem ele deveria temer a morte. O homem não deveria temer a morte, mas sim morrer sem antes ao menos ter vivido. E ali eu comecei a me questionar o que realmente era viver. Até então eu estava só existindo, vivendo uma vida pelo meu trabalho, vivendo uma vida correndo atrás das coisas e de prazeres, mas o meu eu interior estava sendo ignorado. E o despertar espiritual ele me fez olhar para dentro de mim. Eu quero compartilhar aqui com você 3 sinais que você está despertando espiritualmente e 3 coisas que você deve fazer quando você sentir esses sinais na sua vida. O primeiro sinal do despertar espiritual é você não se encaixar mais com as ideias do mundo. Jesus ele vai dizer na palavra que o mundo jaz do maligno. O que Jesus ele está realmente dizendo é que os valores, os princípios do mundo eles já estão corrompidos. Esta é uma realidade que as pessoas elas têm ignorado muito hoje em dia. A internet, as redes sociais, a televisão, ela vende uma falsa felicidade, como se o mundo fosse perfeito, como se o mundo não tivesse dificuldade, como se o mundo não tivesse pessoas passando por momentos tão difíceis. Mas se você é uma pessoa que está despertando espiritualmente, ou se você ainda não está, talvez através deste vídeo algo mude dentro de você. E que você precisa entender que o mundo em si, ele não é um mar de rosas, um filme da Disney como muitas pessoas têm pregado. O mundo tem dificuldade, o mundo tem dores, pessoas precisam tanto de ajuda e as pessoas têm ignorado isso. O sistema, ele tem muitas vezes aprisionado as pessoas, amortecido as pessoas, escondido algumas verdades. E o que me fez realmente um primeiro sinal do meu despertar foi refletir sobre essas coisas. Entender que eu estava vivendo uma vida mecanizada, sabe? Como se eu estivesse tentando ir por um caminho ao qual eu nem tivesse consciência do caminho que eu estava trilhando. Somente seguido uma manada. E em um determinado momento do meu despertar espiritual, no início eu comecei a refletir muito sobre o meu estilo de vida, sobre o que eu estava fazendo. E eu percebi que muitas coisas eram inconscientes. Muitas atitudes eram programadas desde a minha infância, da adolescência, das pessoas que eu convivia. Eu comecei a absorver muitas coisas como uma esponja. E eu comecei a perceber que não eram essas coisas que eu queria para mim. Muitos objetivos, muitas ideias, muitas visões que eu tinha sobre a vida até aquele momento, eu estava começando a questionar isso. E eu percebi que eu precisava mudar. Esta foi o primeiro sinal. Você não concordar, ou você não compactuar, ou você começar a se questionar sobre as suas próprias atitudes. Só que o difícil é olhar a si mesmo. Assim como diz uma frase muito forte, né? De um filósofo, que ele diz que Epicteto, se eu não me engano, que disse a frase, que é muito fácil julgar aos outros, mas o difícil é julgar a si mesmo. Então, é necessário olhar para dentro de si. E se você está passando por esse momento de crise existencial, de não estar conformado com aquilo que você está vivendo, de achar que está no caminho errado, de que talvez você precisa mudar, não tenha medo disso, porque isso é um processo importante do seu trabalhar do despertar espiritual em tua vida. A segunda coisa é você ser ignorado. As pessoas te deixarem de lado ou começarem a te estranhar. Por quê? Você cresceu em um sistema, você viveu ao lado de pessoas que te conheciam de uma maneira e de uma hora para outra simplesmente você decide mudar, você decide fazer diferente.
E muitas pessoas não vão concordar com a tua mudança, não vão concordar com a tua nova maneira de pensar. Vão achar que você está ficando louco, que você está querendo ser o diferentão da turma. E você vai precisar enfrentar isso. No momento em que eu comecei a despertar espiritualmente, eu comecei a perceber que muitas pessoas começaram a se afastar de mim. E que eu tinha que aprender a viver em solitude. Viver em solitude não é viver sozinho. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas viver em solitude é você ter um momento de introspecção consigo mesmo. Quando você começa a despertar espiritualmente, você vai ver que muitas pessoas vão se afastar de você. E que você naturalmente vai começar a ser levado para essa introspecção pessoal. E a introspecção pessoal, este momento de solitude, é onde você realmente vive uma das maiores transformações da sua vida. Então não tenha medo de pessoas te abandonarem, não tenha medo de pessoas te deixarem sozinho, das pessoas te ignorarem, porque este é um processo natural, é como se você fosse uma árvore que está sendo podada e as coisas ruins, aquilo que não te acrescenta, começa a sair, sabe? E não é que as pessoas às vezes sejam más ou as pessoas sejam erradas e que você esteja certo, mas simplesmente elas não fazem mais parte deste novo ciclo na sua vida que você está entrando. E você vai precisar abrir mão de amizades, de pessoas, de ambientes, de hábitos para que você possa realmente crescer e entrar em uma nova fase da sua vida. E a terceira coisa é encarar a sua sombra. Pois é, a gente não imagina o quanto de atitudes que nós precisamos mudar até que nós começamos a olhar para isso profundamente. Traumas, dores, vícios de infância, coisas que vamos carregando conosco, o nosso lado sombra, né? O nosso lado errado, chame como você quiser dizer, mas eu falo sobre sombra porque todo mundo carrega consigo coisas boas e coisas ruins, ninguém é perfeito. A palavra de Deus nos diz que nós todos somos pecadores, né? Então, uma hora você vai precisar olhar para a tua sombra. Uma hora, assim como todos aqueles que tiveram um encontro com Deus precisaram fazer, você também vai precisar olhar para a sua vida. Quando você realmente começa a olhar para as tuas sombras, você só tem duas atitudes a partir dali então, dois caminhos. Ou você realmente sai disso e começa a confrontar os seus próprios erros, desejos, vontades, ou você se afunda mais nisso. E eu já tive as duas experiências. Hoje eu venci muitas coisas que me atormentavam, muitas coisas que impediam a minha vida de crescer, vícios, mas no início eu enfrentei as minhas sombras e eu fui vencido por elas. Eu percebi que no processo de despertar espiritual me afundei mais nos meus vícios no início. E eu tive que ter força, coragem, me apegar a Deus, a minha espiritualidade. Eu tive que entender que o processo ele é doloroso porque eu estava acostumado com uma vida de facilidade. E eu tive que passar por um processo doloroso para que hoje eu pudesse estar aqui dizendo para você que é possível vencer as suas sombras. E é uma batalha constante, porque até o final da tua vida você vai precisar enfrentar coisas que tentam te puxar para baixo enquanto você quer ir para cima. Sejam pessoas, seja o mundo, seja o sistema ou seja você mesmo. Porque em certos momentos você é o seu pior inimigo. E eu queria compartilhar então com você essas três coisas, três sinais do despertar espiritual que eu comentei com você. O primeiro deles é não se conformar com certas coisas e começar a se questionar sobre si mesmo. A segunda coisa é pessoas se afastarem de você. E a terceira coisa é ter que enfrentar as tuas sombras. Reflita sobre isso. Deixe seu comentário, a sua curtida neste vídeo que é muito importante. Se inscreva no canal se você assistiu esse vídeo até o final para estar por dentro de todos os conteúdos que eu vou postar aqui. Estou começando um projeto novo aqui e a intenção dele é que vidas possam ser transformadas. Se você faz parte disso, se você quer que esse canal continue, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe a sua curtida, seu comentário, porque isso é muito importante. Ok?